Vamos ficar de pé só mais um pouquinho para cantar mais uma vez. Eu ia direto para a palavra, mas como eu sou pentecostal, eu tenho que cantar mais um pouquinho. Quando você entra no lugar, tudo muda. As trevas estremecem ante a luz que você traz. Quando você entra no lugar, os corações queimam. Nada mais importa que sentar aos teus pés. Quando você entra no lugar, os corações queimam. Nada mais importa que sentar aos teus pés. Quando você entra no lugar, a doença vai embora, o desespero da alma deixa de existir. Quando você entra no lugar, os mortos ressuscitam. A morte não existe ante a vida que você traz. Te amamos e não vamos parar. Não vivemos sem você, Jesus. Te amamos. Isso não basta para você, Jesus. Quando você entra no lugar, tudo muda. As trevas estremecem ante a luz que você traz. Quando você entra no lugar, os corações queimam. Nada mais importa que sentar aos teus pés. Quando você entra no lugar, a doença vai embora, o desespero da alma deixa de existir. Quando você entra no lugar, os mortos ressuscitam. A morte não resiste ante a vida que você traz. Te amamos e não vamos parar. Não vivemos sem você, Jesus. Te amamos. Isso não basta, tudo é pra você, Jesus. Vem e consome tudo que somos. Estamos abertos, somos teus. Te queremos, te queremos. Vem e consome tudo que somos. Estamos abertos, somos teus. Te queremos, te queremos. Vem e consome tudo que somos. Estamos abertos,
te amamos. Amém. Obrigado, Senhor, que a sua presença se manifeste por meio da sua palavra. Conduza-nos à revelação de Jesus, aqui e agora é o que nós te pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar nesse momento. Muito obrigado, equipe. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos mergulhar mais na revelação de Jesus. Nós vamos mergulhar mais especificamente no capítulo 1 de Apocalipse. Você teve uma introdução ao fim dos tempos em si, uma introdução ao livro de Apocalipse como um todo, de maneira bem rápida, mas agora nós vamos pensar e refletir sobre o Senhor Jesus no capítulo 1 de Apocalipse. Vamos pensar sobre o capítulo 1 de Apocalipse, não em todos os detalhes, mas naquilo que for possível nesse momento. Então, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e 2, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que ouviu. Então o livro de Apocalipse, irmãos, ele é a revelação de Jesus, pois é o assunto central do livro, amém? O assunto central desse livro é revelar a beleza do Senhor Jesus. E como é que a beleza de Jesus é revelada aqui nesse livro? É por meio de mostrar a maneira sábia de Jesus, como Jesus é sábio no processo de transicionar os governos desse mundo para que ele passem a ser os governos dele. Quando você chega lá em Apocalipse 11, você vai ler assim: os governos desse mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, o livro de Apocalipse fala sobre essa transição de governos. Então, o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, porque revela como Jesus é belo, e a beleza de Jesus está sendo revelada nessa sabedoria, graça de Jesus em transicionar os governos desta era. Eu quero que você saiba disso claramente. As coisas não vão continuar como estão. Jesus está voltando para transicionar os governos dessa era. Isso é uma boa notícia. 7 de setembro está chegando e tem um monte de gente que quer protestar a favor de um governo. E tem um monte de gente que não quer protestar porque está contra um governo. Tem gente de um lado e tem gente de outro. Mas Deus está levantando um povo que tem um outro tipo de governo em mente. Nosso governante é aquele que foi ungido por Deus para governar a partir de Sião. O nosso Messias é outro, é Yeshua. Esse é o nosso Messias. É nele que nós temos esperança. E ele está vindo para trocar, para mudar os governos dessa terra.
E o livro de Apocalipse mostra isso, como Jesus é sábio, como Jesus vai conseguir governar o mundo. Jesus, ele não apenas revela sua beleza no livro de Apocalipse, mas quando nós lemos aqui em Apocalipse 1, está aberto aí na sua Bíblia, diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, em primeiro lugar, Deus quer revelar quem é Jesus. Mas em segundo lugar, Deus quer revelar coisas. Deus quer revelar fatos. Então, em segundo lugar, eventos que vão desenrolar o plano de Deus são mostrados nesse livro. O plano de Deus não é apenas um desejo no coração de Deus. O plano de Deus vai se dar, vai se cumprir no tempo, no espaço e na matéria. E o livro de Apocalipse mostra isso acontecendo. O que é que vai acontecer? Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é purificar sua noiva, promover uma grande colheita de almas, substituir os governos maus desse mundo pelo governo do seu reino, e mais do que tudo, glorificar o seu nome. E o que Deus está fazendo é revelando o caráter de Jesus por meio desses fatos. Cada juízo, por exemplo, que você vê em Apocalipse, os juízos são um fato, ok? São fatos, são coisas. Mas um juízo revela o quê? Um juiz. Então cada juízo revela o caráter do juiz. Você percebe a relação das coisas? Em primeiro lugar é a revelação de Jesus. Temos a revelação de quem Ele é. Mas em segundo lugar temos os fatos. Mas tanto os fatos quanto a pessoa estão relacionados um com o outro. Então em Apocalipse, aqui em Apocalipse capítulo 1, até o capítulo 3, Apocalipse do 1 ao 3, o apóstolo João, ele teve uma experiência que nós poderíamos chamar de visionária. Uma experiência como um vidente, alguém que tem visões. E nessa experiência, João relata 30 características da pessoa do Senhor Jesus. Já parou para pensar nisso? 30 atributos de Jesus. Quantas vezes você ouviu um profeta profetizando, descrevendo tantas características de Jesus? Nós normalmente temos tendência de ver profetas profetizando, falando mal da igreja. João está profetizando, falando sobre a beleza de Jesus. Ele fala de 30 características. E também fala de 18 recompensas eternas. Ou seja, 18 recompensas para a fidelidade daqueles que vão ser fiéis nessa era e vão ser recompensados na era vindoura. Eu vou falar sobre essas recompensas amanhã. Então, 24 dessas descrições estão no capítulo 1, e tem outras que estão no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, totalizando 30 descrições de Jesus. Então, quando você ler, a partir de hoje, Apocalipse do 1 ao 3, e você perceber cada descrição, olhos como de fogo, cabelo branco como a neve, faça como a Inayá estava fazendo, pegue cada descrição e mergulhe nela. Porque cada descrição do Senhor Jesus é um convite para um mergulho. Não é uma simples descrição para você passar batido. Cada descrição do Senhor Jesus ali é uma porta para a beleza eterna. Cada descrição do Senhor Jesus em Apocalipse é um convite para o encontro com a beleza. Não é para você simplesmente saber, Jesus é bem estranho, né? Olho de fogo, né? Um cabelo branco. Não, gente. É para você gastar tempo pensando naquilo, pensando nas implicações, pensando na beleza dessas descrições, no que isso significa na prática, no que isso significa de maneira cristológica. E isso até deveria de te impactar e pensar, para quem gosta de teologia, que Apocalipse nem começa necessariamente com escatologia. Apocalipse começa com cristologia. Apocalipse começa com descrição da pessoa de Jesus. Por quê? Porque as coisas na mente judaica não se separam. Está tudo junto.
É tipo quando você vai fazer uma comida, você não fica, por mais que os ingredientes são separados, para fazer a comida você tem que misturar tudo. É assim que acontece. Então, em cada descrição de Jesus, e em cada recompensa de fidelidade que você vai ver no capítulo 2 e 3, quando os irmãos começarem a explicar aqui, existe um convite para o nosso coração queimar mais. Existe um convite para a gente sair da passividade, sair da mornidão, se tornar alguém que está indo além em Deus. Apocalipse, capítulo 1, é a descrição mais clara, mais objetiva, mais detalhada da glória de Jesus. Descreve quem Jesus é, descreve aquilo que ele fez, descreve o seu plano. E se nós lermos Apocalipse dessa maneira, como uma revelação de quem é Jesus, o livro de Apocalipse vai se tornar inspirador para nós. Vai se tornar de fato o livro de Salmos do Novo Testamento. Um livro que vai nos inspirar para a adoração, que vai nos inspirar para a oração, muito mais do que um livro de curiosidades e de conspiração, que as pessoas tentam achar isso nesse livro. Não, vai ser um livro de encontro, de adoração com o nosso amado. E o que nós temos aqui em Apocalipse capítulo 1? Nós temos Jesus sendo explicado, sendo mostrado como o Filho do homem. É isso que está sendo revelado aqui. Jesus mostrado como Filho do homem. E é uma revelação progressiva interessantíssima. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte: do capítulo 1 até o 3, Jesus é revelado como Filho do homem, que é sacerdote, rei e profeta. E essa revelação, ela vai ser ampliada, e esse rei, que é sacerdote e profeta, no fim do livro, ele que é sacerdote, agora vai ser apresentado como sendo um noivo. E ele que é profeta vai ser apresentado como um juiz. Então vai evoluir de sacerdote, rei e profeta para rei, noivo e juiz. Mas é o mesmo. É o Filho do homem. Então a revelação progride. Capítulo 1, 2 e 3. O Filho do homem é sacerdote, rei e profeta. Você vai perceber isso na maneira que a sua roupa é revelada. Então, olha comigo, capítulo 1, versículo 13. Engraçado como que os minutos não param de passar, né? Nossa, eu tinha só uns... Eu quase destruí a Mata Atlântica aqui de tanto... A floresta amazônica toda aqui, de tanto papel que eu imprimi. Apocalipse 1:13. No meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do homem. Essa descrição não é qualquer descrição. Jesus descreveu a si mesmo como Filho do homem 85 vezes na Bíblia, no Novo Testamento. É uma coisa séria. E quando ele fala Filho do homem, ele não está querendo dizer assim, sou filho do José, sou filho da Maria. Não. Quando ele fala Filho do homem, ele está fazendo uma referência a Daniel capítulo 7. Se você tem uma Bíblia aí, abra comigo. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. E ele dirigiu-se ao ancião de dias, que é Deus Pai, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, o seu reino jamais será destruído. Então, quando o Filho do homem é referido a Jesus, tem essa passagem aqui em mente. E o que essa passagem está dizendo? Está dizendo que Jesus
recebe autoridade para governar. E não está dizendo que Jesus é simplesmente humano. Pelo contrário, é a partir desta passagem aqui da Bíblia que os rabinos concluíram, e que obviamente os profetas na Bíblia também concluíram, que o Messias, o filho de Davi, não ia ser simplesmente um ser humano, mas seria Deus, seria divino. Ok? Quando Jesus diz que ele é filho do homem, ele está dizendo que é Deus. Sabia disso? Deixa eu ampliar. Sabia que quando Jesus diz que ele é filho de Deus, ele está dizendo que é homem, e quando ele diz que ele é filho do homem, ele está dizendo que é Deus? Sim, porque o título filho de Deus na Bíblia, na maioria das vezes, se refere ao fato dele ser filho de Davi, como está prometido em 2 Samuel capítulo 7. E quando ele fala filho do homem, na maioria das vezes, tem a ver com o fato dessa passagem aqui de Daniel. Não é que não possa ter algumas vezes que não significa isso, mas na maioria das vezes é dessa forma. Volte lá para Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. No versículo 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Se você não entender nada, só de você estar ouvindo ser lido, já tem uma bênção para você. Tem uma bem-aventurança simplesmente por ler. Quando foi dito esse versículo aqui, bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra desta profecia, quando foi dito isso, o contexto aqui era de uma igreja onde tinham analfabetos. Então tinham leitura pública das Escrituras. As Escrituras eram lidas publicamente, e ele está dizendo assim, bem-aventurado aquele que faz a leitura pública das Escrituras. E bem-aventurado aqueles que param para ouvir a leitura pública das Escrituras. Já parou a pensar que existe uma bem-aventurança, uma bênção de Deus, simplesmente por ler Apocalipse, e por ouvir a leitura como você está ouvindo esses dias? E muitas vezes nós perdemos essa bênção que Deus nos promete, porque a gente não se interessa. Versículo 4. Olha o que diz. João, para quem? João para as... João está escrevendo para a igreja. Apocalipse foi escrito para a igreja. Não foi escrito para gente estranha. Não foi escrito para gente louca. Deveria de a igreja ter contato com o livro de Apocalipse. Apocalipse deveria de ser lido para a igreja. A igreja deveria ter contato com esse livro. Mas a igreja tem sido roubada da bênção que existe em Apocalipse. Por causa de conto de fada, por causa de loucura, por causa de tanta gente que prega teoria de conspiração e também de gente preguiçosa que tem medo de estudar. Eu não quero que você seja roubado. Chega de roubarem a igreja brasileira da bênção que Deus tem na leitura e no ensino do livro de Apocalipse. Chegou a hora de Deus levantar uma multidão de pregadores e pregadoras do livro de Apocalipse, homens e mulheres que vão comer o rolo e vão proclamar para a igreja a palavra que Deus tem para essa geração, amém? Existe uma bênção. João foi comissionado 12 vezes para proclamar isso. Deus está comissionando você também. Todos podem entender, irmãos. Tanto que ele diz, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz. Se tem uma coisa
que as pessoas precisam, no contexto de fim dos tempos, é paz. Mas ninguém vai ter paz se não tiver encontro com a graça. E ninguém vai ter encontro com a graça se não ler o livro de Apocalipse para encontrar Jesus que está descrito aqui nesse livro. Então, conforme você vai lendo aqui esse versículo 4, olha o que ele diz: graça e paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo. Então perceba que você tem aqui a Trindade, amém? Aquele que é, que era e que há de vir, o Pai, 7 Espíritos que estão diante do trono, o Espírito, e Jesus Cristo, Jesus, amém? Amém? Ok, oxe. Só que aqui então existe um mistério. Se o Pai é aquele que está sendo descrito aqui, e é, o Pai está vindo para a terra. Olha só. Que é, que era e que há de vir. E talvez você vai lá para baixo no versículo 8 e vai dizer assim: não, mas Jesus é aquele que há de vir, não é o Pai. Ok? Vai comigo para Apocalipse 21. Apocalipse 21 é uma porção da Bíblia que acontece depois do milênio, depois de Jesus ter voltado e estabelecido o seu reino. Jesus já está há 1000 anos na terra. Diz assim Apocalipse 21, versículo 1: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, e Deus habitará. Que Deus é esse aqui? É o Pai, querido. Deus Pai. Jesus vai voltar, e por 1000 anos Jesus vai restaurar essa terra, e vai preparar essa terra para que Deus Pai possa descer para habitar conosco nessa terra. A coisa é muito maior do que a gente imaginava. E o que isso tem a ver? Tem a ver com o fato que o Pai está comprometido com essa terra. Quando nós olhamos para versículos como esse, a gente tem esperança, porque a gente sabe que o Pai está comprometido com um plano que está conectado com esse mundo, que está conectado com essa terra. O Pai não deixou essa terra a esmo, Ele está conectado com a história que está acontecendo. Volte lá para o versículo 4. Apocalipse 1:4. O Pai está totalmente envolvido. Por isso, o Pai é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é aquele que era, ou seja, esteve envolvido no passado, desde a criação, desde o início, Ele sempre esteve envolvido. Ele é aquele que é, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e Ele há de vir. Ou seja, no passado, Deus esteve escrevendo a história, sustentando a história, elegendo, estabelecendo, decretando. Ele está sustentando as coisas para que elas cheguem no lugar onde deve chegar. E que lugar é esse? Ele vir morar conosco. Deus tem um plano com essa terra. Ele vem morar conosco. E depois diz assim: e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono. Que imagem maravilhosa do Espírito Santo. 7 Espíritos diante do trono. Não é 7 Espíritos diferentes,
tipo coisa separada. É o Espírito Santo. Mas fala de uma ação completa, cétupla do Espírito Santo. Mas olha que lindo, porque está dizendo que o Espírito está diante do trono. Sabe o que isso diz? Que o Espírito aqui está a serviço do plano do Pai. Assim como nós estamos diante do trono, o Espírito, que é Deus, obviamente, mas aqui nesse contexto, é como se fosse os 7 Espíritos de Deus descritos em Isaías 11, versículo 2, que diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza e temor do Senhor. Esses 7 Espíritos a serviço, numa postura de humildade, para que o plano do Pai aconteça. Qual plano? O plano do Pai de estabelecer o seu reino na terra. Que postura linda do Espírito Santo. Mas como a gente sabe, o livro de Apocalipse é sobre quem? Sobre ele, sobre Jesus. Versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. João destacou 3 características aqui de Jesus, que ele achou importante, que nós deveríamos de saber. Essas 3 características, elas são desenvolvidas depois. Primeiro, ele chama Jesus de testemunha fiel. É a primeira descrição clara que ele dá de Jesus aqui. O que significa que Jesus é uma testemunha fiel? Significa que Jesus sempre falou a verdade, simples assim. Significa que a Bíblia é a verdade em tudo que ela diz. E significa que Jesus sempre foi verdadeiro em tudo aquilo que ele disse. Que Jesus sempre foi claro naquilo que ele disse. Quando você pega o livro de Apocalipse, eu quero que você entenda que tem tudo a ver com isso. Jesus é uma testemunha fiel. O livro de Apocalipse não é ambíguo. O livro de Apocalipse não está aqui para te trazer confusão. Jesus é uma testemunha fiel. Sabe por que as pessoas não entendem o livro de Apocalipse? Não é porque não dá para entender. É porque, vou dar só um exemplo. Se 144 mil judeus significar 144 mil judeus, não pode. Tem que significar outra coisa. Porque o óbvio não dá para aceitar. 2 testemunhas não dá para aceitar. Tem que ser outra coisa. Porque 2 testemunhas não dá. Entendi. Então você está dizendo que vai ser tipo Harry Potter, porque vai ter dragão. Não, amado imbecil. Não estou dizendo que é você, estou falando da pessoa hipotética na minha mente. Eu tenho inimigos imaginários. Porque o texto, quando fala de dragão, ele começa dizendo assim: vi um sinal. Ele começa o texto dizendo que é simbólico. Então o que é simbólico em Apocalipse, o texto diz que é simbólico. Olha, dá para entender. E sabe o que é mais legal? É que no texto que ele fala que é dragão, ele ainda explica o que é o dragão. Olha, tu vê, né? Dá até para entender. Só ler. O problema é que se você ler, você vai entender. E esse aqui é o dilema. Jesus é uma testemunha fiel.
ele fala claramente a nós. Ele deu testemunho claro sobre o Pai, ele deu testemunho claro sobre a palavra. Jesus foi uma testemunha fiel no seu ministério. Isso significa que ele nunca tomou uma posição que era favorável a ele. Ele falou o que tinha que falar, mesmo que isso não favorecesse a ele ou não favorecesse o entorno dele. Jesus nunca reteve o negativo. Sabe como é que é? Isso é muito crítico. Não, ele falou claramente, se tinha que falar o negativo, Jesus falava o negativo. Jesus não tinha isso de não, só fala o positivo. Não, se tinha que falar o negativo, ele falava. João também disse que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Essa expressão primogênito tem a ver com autoridade. Não é só que ele é o primeiro que ressuscitou. É mais do que isso. Além de ser isso, esse primogênito aqui tem a ver com o direito de primogenitura. Fala sobre a autoridade que Jesus tem sobre todos os mortos. E aqui mortos é muito mais do que só quem morreu, mas é sobre todo o mundo invisível, todo aquele mundo para depois da morte. Ou seja, ele está dizendo que Jesus tem autoridade sobre todo o mundo invisível. E se você conectar isso com a próxima frase, que é qual? Qual que tem no texto? Soberano sobre os reis da terra, que é o quê? O lado de cá, de todo mundo que está vivo. Entendeu? Ou seja, Jesus tem autoridade sobre o lado de lá e sobre o lado de cá. Toda autoridade me foi dada nos céus, lá de lá, e na terra, lá de cá. Jesus tem autoridade sobre os dois lados. A parte invisível da realidade e a parte visível da realidade. Jesus, ele tem essa autoridade de primogênito de Deus. Ele é o filho primogênito de Deus. Deus é o rei, Jesus é o filho primogênito. Então, como príncipe, como rei, como principal, ele tem autoridade sobre a criação visível e invisível. Ele tem toda a autoridade nas suas mãos. E por que ele tem essa autoridade? Ele decidiu nos fazer reis e sacerdotes. Continua lendo comigo. Olha o que ele diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então, o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. Por que sacerdotes? Porque o sacerdote tem tudo a ver com o aspecto invisível e o rei tem a ver com o aspecto visível. O sacerdote tem a ver com o aspecto de primogênito dentre os mortos e os reis têm a ver com o soberano dos reis da terra. São as duas realidades que Jesus quer trazer a convergência. Ele está trabalhando na convergência das duas realidades. Então, você sabia que Jesus quer fazer de você um rei e uma rainha? Mas é que quando fala rainha, parece que está pensando, as rainhas do reino, né? É rei. Homem e mulher, rei. Por quê? Porque não tem a ver com gênero, tem a ver com posição no reino. Governo. Jesus, quando voltar, ele vai governar a terra. Mas a Bíblia diz que ele é o rei dos... Quem são os reis que Jesus é o rei sobre eles? Você. Ele está vindo para governar a terra, mas ele quer compartilhar esse governo com você. Aquele que nos ama e nos constituiu reis e sacerdotes. Mas agora tem um dilema aqui. Por que você não está reinando ainda?
Hein? Porque você vai governar na era vindoura na medida que você exerce o sacerdócio nesta era. O seu governo visível na era vindoura vai acontecer na medida do teu sacerdócio invisível nesta era presente. Você está sendo treinado para exercer o governo na era vindoura na medida que você exerce sacerdócio na era presente. Não tente governar agora o que Deus não te colocou para governar. Exerça o sacerdócio que Ele te colocou para exercer. Versículo 7. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém. Esse é o tema de Apocalipse, que Jesus está vindo, mas Ele não está vindo para um arrebatamento secreto. Ele não está vindo e de repente todo mundo vai sumir. Não vai acontecer arrebatamento secreto. Certamente Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. E não o verá porque vai transmitir pela internet, não. Tá? E não o verá porque vai ter alguma coisa eletrônica que vai tentar mostrar. Não é isso não, gente. Todo olho o verá, porque Ele vai voltar de uma maneira que todo olho o verá. Ele vai voltar de uma forma que vai fazer com que todos vejam. Você acha que o Deus que tem Gênesis 1 no currículo precisa que alguém vai streamar para ele poder ver chegando? Você acha que Deus precisa disso? Que Deus precisa que alguém vai transmitir a chegada dele? Deus não precisa disso. E vamos continuar. Você acha que vai ter internet quando ele chegar? O caos que vai estar no mundo? Talvez sim, talvez não. Todo olho verá mesmo. Porque ele vai chegar de um jeito que todo mundo vai ver. Mateus 24, versículo 30. Então, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vir com as nuvens do céu. Que lamento é esse? Que está aqui em Apocalipse, está em Mateus 24, 30, está em Zacarias 12, 10. É um profundo arrependimento. Arrependimento de conversão e arrependimento até mesmo de medo de juízo. As pessoas vão temer muito quando Ele estiver chegando. E possivelmente esse arrependimento aqui está falando também de uma experiência profunda na própria terra de Israel. Versículo 9. João diz assim, eu, João, companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. A igreja hoje está presa em tantas coisas. João estava preso na ilha de Pátimos. O que é que te prende hoje? Porque João, mesmo preso por causa do testemunho de Jesus, João mesmo exilado por causa do ministério, não parou de sonhar com o dia do Senhor. Não parou de orar, não parou de clamar. O diabo nos coloca em circunstâncias para a gente parar de sonhar,
parar de orar, parar de clamar pelo dia do Senhor e ficar só focado no agora. Consegue imaginar João na ilha de Patmos? Ele poderia estar reclamando, né? Tantos anos fiel no ministério, agora eu estou aqui, preso. Mas ao invés disso, ele começa a orar. Dizem que de onde João estava, talvez dava para ver de longe as luzes das cidades onde tinham as igrejas que ele liderou, essas igrejas na Ásia. Então talvez ele se colocou num Shabat ou num domingo, sei lá. Ele começou a orar pelas igrejas. Ele não podia estar lá. Ele se ajoelha e começa a orar pelas igrejas. E de repente, ele começa a sentir, não só pelas igrejas, mas ele começa a sentir aquela saudade de Jesus, do amigo dele que ele andou por anos. E de repente ele ouve uma voz. E de repente ele está fora do corpo já. De repente ele não está mais na ilha de Patmos. Quem sabe você está em alguma ilha de Patmos hoje. Quem sabe é a hora de você começar a orar, para você entrar no Espírito e começar a ouvir essa voz que tem um som como de trombeta. Dia 6 agora, 6/7, é o Yom Teruah, festa de trombetas, som de trombeta. É o anúncio, é a festa que em Israel se celebra basicamente uma preparação para a expiação. Mas nós sabemos que tem a ver com isso aqui. Que ele ouviu uma voz como de trombeta. Nós não estamos preocupados em tocar shofar. Nós estamos preocupados em ouvir uma voz. Nós não estamos preocupados com o símbolo, nós estamos preocupados com uma realidade. Nós queremos ouvir a voz como de trombeta. Você tem ouvido a voz dele? Você tem olhado nos olhos dele? Diz no versículo 14 que os seus olhos são como chamas de fogo. Os olhos de fogo falam do desejo ardente de amor de Jesus, a intensidade dele, o seu conhecimento que penetra sobre todas as coisas como fogo penetra o metal. Fala da capacidade de Jesus de ver tudo e ainda assim sentir amor por você. Consegue imaginar isso? Jesus tem olhos como de fogo, olha para você, sabe que você é pecador e não para de te amar. Ele tem olhos como de fogo. Olhos como de fogo. A voz de Jesus é como trombeta, porque ele fala de uma maneira que reúne o seu povo e alerta sobre os julgamentos que estão vindo e anuncia o seu retorno. O cabelo de Jesus, o seu cabelo e sua cabeça brancos como a lã, tão brancos como a neve. Isso tem a ver com a glória de Jesus que é compartilhada. Ele compartilha mesmo a glória do Pai. As suas vestes também são brancas. Fala dessa existência eterna, pura, sem mácula. Sabedoria perfeita.
as vestes de Jesus. Ele estava vestido com uma roupa, versículo 13, cingido até os pés e com uma faixa de ouro. Essa faixa de ouro indica um ministério sacerdotal. Jesus estava como um sumo sacerdote no meio dos candelabros. Jesus é visto como um sumo sacerdote com vestes sacerdotais. Jesus é o sumo sacerdote glorioso que é simpático a nós. Ele conhece as nossas fraquezas e Ele nos entende mesmo assim. Ele não joga na nossa cara os nossos erros. Jesus é aquele, versículo 16, que tem na sua mão direita 7 estrelas. E as 7 estrelas, diz o versículo 20, são os anjos, os líderes, os mensageiros das 7 igrejas. Ou seja, Jesus segura nas mãos os líderes das igrejas. Jesus segura na mão. Às vezes a gente sente que está na nossa mão, mas está na mão de Jesus. Jesus tem pés de bronze por causa de julgamento, e ele tem uma espada. Ele é um rei, e ele coloca todas as coisas debaixo dos seus pés, e ele usa a sua espada para remover toda a resistência ao seu governo. A sua palavra é uma espada. E o semblante de Jesus, diz que o semblante de Jesus, no versículo 16, era como o sol brilhando na sua força. O esplendor glorioso de Jesus é aquele que alegra os santos e destrói os seus inimigos ao mesmo tempo. Jesus é o principal assunto do fim dos tempos. Uma geração fascinada pela beleza de Jesus é a geração que vai impactar as nações. Uma geração que vai olhar para os olhos de Jesus, para a beleza de Jesus, e vai pensar: isso sim vale a pena. Vale a pena gastar a vida por causa da beleza dele. Vamos colocar em pé. Com sua Bíblia aberta em Apocalipse 1. Pegue sua Bíblia, abra ela em Apocalipse 1. Eu quero que você encontre aí em Apocalipse 1 uma característica de Jesus. Aqui pode subir. Uma característica de Jesus. E eu quero que você ore essa característica agora. Nós vamos orar, em primeiro lugar, agradecendo a Deus que colocou esse versículo aí. Porque você não merecia nem ter acesso a esse versículo, mas Deus revelou para você. Deus colocou na sua frente esse versículo. Pode ser a parte de primogênito entre os mortos, olhos como de fogo. Escolhe uma parte, uma partezinha só uma partezinha pequena. Depois nós vamos orar pedindo maior revelação. Ok? Achou aí? Cada um achou? Sua descrição que gostou mais aí, que curtiu? Beleza? Então fica olhando para ela, fica olhando para essa descrição.
fica talvez até repetindo ela. Se você já decorou qual é, guarda na sua mente, fica repetindo ela na sua mente. Jesus, muito obrigado por ter revelado esse aspecto da sua pessoa a nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque eu sei que você é dessa forma. E nesse momento nós oramos, pedindo que o Senhor aumente a revelação, nos mostra mais. Muito obrigado, Senhor, por nos mostrar isso. Nós pedimos, mostra-nos mais. Mostra-nos mais. Mostra-nos mais. Nós vamos fazer algo agora. Enquanto os músicos vão tocando, eu quero te convidar a você cantar essa característica que você separou aí. Canta do seu jeito. Ah, mas e se eu canto mal? Eu já ensinei para o pessoal lá na igreja, eu vou ensinar aqui para você. Se você canta mal, a solução é cantar alto, então. É isso que eu faço. Bom? Então, pega essa característica aí e não precisa ter vergonha, não. Vamos, levanta a sua voz e canta a característica de Jesus que está no seu coração. Canta ela de volta para Ele. Canta uma característica de Jesus de volta para Ele. Vamos, continue. Mais uma vez, vamos lá.